Estamos com o Dr. Pedro Carricondo, que ele é diretor do pronto-socorro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, para conversar sobre a cirurgia moderna da catarata. Pedro, eu tenho uma pergunta para você. Hoje, com a cirurgia moderna da cirurgia de catarata, quais são as expectativas que os pacientes podem ter em termos de recuperação visual? A qualidade da cirurgia avançou muito e permite que a gente ofereça diferentes modalidades de correção óptica e com isso a gente consegue oferecer uma melhor visão para o paciente. A gente tem hoje disponíveis lentes que corrigem visão para longe e para perto, lentes que corrigem a visão para longe da melhor maneira possível, como por exemplo as lentes históricas. E a recuperação visual? Quanto tempo eu devo esperar para que após uma cirurgia de catarata o paciente tenha uma boa visão? Lógico, sempre depende do nível de catarata inicial. Uma catarata mais dura, que a cirurgia for mais demorada, com um processo inflamatório um pouco maior, sem dúvida isso fica um pouco mais difícil, demora um pouquinho mais. Mas na regra geral, o paciente depois de alguns dias já está bem melhor, com a visão relativamente boa, e aí é só uma adaptação realmente à refração do paciente para ele poder fazer o óculos. E já que você falou de óculos, hoje em dia nós conseguimos acertar a lente? Como que está a nossa precisão biométrica? A biometria também melhorou muito, a gente consegue chegar em níveis aí de 95% dos pacientes com refração final entre meio para mais, meio para menos. A gente consegue chegar em resultado bastante bom. Obviamente tem olhos mais complicados. Os olhos muito pequenos ou os olhos muito grandes são desafiadores, a gente tem um pouquinho mais de erro. Olhos que tiveram cirurgias prévias, então cirurgia refrativa prévia, por exemplo, diminui um pouquinho essa chance de acerto. Mas na média, 95% dos pacientes com meio para mais, meio para menos é um bom número. Já que você falou de cálculo de lente com cirurgia refrativa prévia, hoje em dia nós conseguimos resolver um pouco melhor esse problema? Esse foi um problema muito grande no passado. Sim, continua o problema, a gente tem fórmulas novas, fórmulas diferentes para poder tentar fazer esse cálculo, mas ainda assim a gente tem dificuldade. Você acaba tendo toda uma discussão sobre obter a curva anterior e a curva posterior da córnea para poder melhorar esse seu resultado. Quanto mais dado você tiver, na verdade, melhor. Então você faz uma série de exames e a gente acaba usando calculadoras específicas que não fazem uma fórmula. Fazem várias fórmulas e a gente tenta chegar no melhor resultado, né? Mas acho que o importante aqui é lembrar que não se deve usar umas fórmulas padrões para olhos que fizeram cirurgia refrativa. Sem dúvida nenhuma. A gente tem aí não sei se uma dica, uma recomendação, que é a gente utilizar a calculadora da ASCAS, né, da Sociedade Americana de Catarata Refrativa, que tem várias fórmulas lá e ele te pede os dados certinho. Então, você tendo os dados, você consegue colocar lá e consegue ter o resultado de várias fórmulas. Isso é uma ajuda, mas não significa que você vai conseguir ter resultado bom necessariamente. Você citou os diferentes tipos de lentes que a gente tem, né? E você citou as lentes que dão visão para perto e para longe, as de perto, mas você citou especificamente a lente tórica. Então, a lente tórica se propõe a corrigir o astigmatismo. Exatamente. Qual que você acha que é o papel hoje da lente tórica? Ou seja, elas deve se tornar o padrão? Como é isso? A gente está conversando aqui sobre biometria e falando das dificuldades e de como a gente se preocupa com reduzir ao máximo possível o erro refracional do paciente. Se a gente não colocar uma lente tórica, vai sobrar um erro refracional. E daí, todo esse esforço que a gente está fazendo para acertar o grau da lente fica pelo caminho. Então, lente tórica, acho que sempre que necessário e sempre que possível, eu acho que é uma lente que ela deve ser indicada. Eu acho que é uma lente que faz diferença no resultado no óculos final do paciente. É um paralelo até para a prescrição de óculos, né? O porquê não receitar o astigmatismo que o paciente tenha, né? Exato. Quem não vai receitar um óculos com astigmatismo? Ninguém faz isso. Então, acho que vale a pena a gente atentar para esse astigmatismo. E é uma lente que muita gente acha que tem grandes segredos em termos de implante e tal, mas é questão de atenção, é questão de você criar um padrão para esse implante, para posicionamento da lente, que você vai ter resultados bastante bons. Não é uma lente que tenha tantas dificuldades na centração, na aceitação do paciente, da qualidade ótica que a gente está falando, né? A gente não tem todas aquelas dúvidas será que o paciente vai se adaptar com a lente? Não.
ele vai usar um óculos melhor do que ele usaria um óculos provavelmente sem precisar do astigmatismo. E provavelmente por menos tempo do que ele precisaria do que se não fosse corrigido. Exatamente. Tanto visão de longe como visão de perto. Quem prefere deixar o paciente míope para viver de perto, se ele tiver um astigmatismo, ele não vai conseguir enxergar absolutamente nada. Não vai adiantar deixar para perto a visão dele. Agora, existem algumas contraindicações para o implante de lentes tóricas. Você poderia falar, por exemplo, do uso de lentes duras, rígidas, corneanas, lentes de contato rígidas, e implante de lente tórica? Bom, as lentes tóricas a gente procura implantar sempre em astigmatismos regulares. Aquele astigmatismo que é previsível e que você sabe que o que tem na córnea é o que precisa ser corrigido com uma lente específica. Então, o paciente que já é usuário de uma lente dura, você tem que tomar mais cuidado, porque provavelmente ele tem um astigmatismo já mais irregular. Lembrar que quando você faz essa correção intraocular numa córnea muito irregular, você pode chegar num ponto que não vai adiantar essa sua lente rígida e você vai ter um astigmatismo muito bagunçado, vamos dizer assim. E além do mais, né, se você for usar a lente rígida no pós-operatório, o astigmatismo da lente implantada vai aparecer. Né? Vai aparecer e daí não é uma grande utilidade. Né? Então, mudou muito o seu acompanhamento pós-operatório nas cirurgias de catarata? Eu acho que não. Eu acho que o que mudou bastante, na verdade, é o pré-operatório. O quanto você perde de tempo conversando com o seu paciente. Eu acho que hoje a gente cada vez menos quer fazer um monte de cirurgia de catarata. Eu acho que a gente quer cada vez mais individualizar o tratamento para conseguir oferecer o melhor possível ao paciente. A cirurgia, a técnica cirúrgica em si, eu acho que ela está relativamente bem resolvida. Agora, você tem tantas opções em termos de lente, em termos do que você pode chegar de visão para o paciente, que acho que hoje em dia a gente precisa focar nisso e perder tempo nisso. E uma última pergunta para você. O que você acha que mudou com a cirurgia moderna da catarata em relação ao momento da indicação? Ou seja, o quanto eu devo esperar para que eu indique a cirurgia de catarata? Eu acho que o foco sempre é a questão da qualidade de vida do paciente. O paciente está com uma alteração visual, onde a qualidade de vida dele caiu, é o momento de você pensar na cirurgia de catarata. Então, numericamente, a gente não tem mais isso de esperar o paciente estar 20/50 de visão para indicar a cirurgia. Tem paciente com 20/25 de visão que tem perda de qualidade de vida, mas aí é uma coisa muito individual. Volto no que eu falei antes. A gente perde muito mais tempo no pré-operatório discutindo essas coisas com o paciente, discutindo até a expectativa dele. Um cara com 20/25, ele tem uma expectativa altíssima de visão, então você precisa conversar com ele para saber se ele não está com uma expectativa, às vezes, até além do que o que você pode oferecer. Né? Isso E tentar evitar de que isso demore muito a indicação, onde a cirurgia pode até ficar mais perigosa, certo? Exatamente. A catarata ela vai evoluindo, você vai tendo uma catarata mais dura, com mais perda endotelial, com mais risco. Quanto mais dura a catarata, a gente sabe que aumenta as chances de complicação. E você não precisa disso hoje em dia. Né? Eu acho que você também não, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a gente pode ser mal interpretado. A gente não está falando de operar paciente jovem, paciente antes. Lembrar que paciente jovem tem o risco de descolamento de retina. Então, a gente sempre tenta achar esse ponto onde o risco-benefício é o melhor possível. Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu tenho certeza que nós conseguimos ir direto ao ponto.